Olá, gente, graça e paz, Eliade aqui, tudo bom? O tema da nossa reflexão dessa semana é a igreja paga. E não estranhe esse título, tá? Vai ficar claro no decorrer desse vídeo. E a nossa reflexão se baseia no texto de Atos 8, 35 a 38. Atos 8, 35 a 38 diz o seguinte: Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Então, a reflexão dessa semana, a ideia que eu tive foi que há mais ou menos uma semana ou duas atrás, um colega meu, que não é crente lá no trabalho, me procurou, sabendo que eu sou evangélico, pediu para eu comentar uma notícia que ele tinha ouvido falar a respeito de uma igreja que teria cobrado para batizar algumas pessoas. Como toda história é mal contada desse jeito, né, de ouvir falar, ouvir na internet, ouvir notícia, alguém me disse, e você não tem acesso ao outro lado da história, eu preferi falar com ele, e o que eu vou falar aqui também é no mesmo nível, é abstratamente, genericamente. Eu não vou entrar no mérito se a igreja realmente fez isso ou se teve a razão assim ou assado para fazer, tá? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu expliquei para ele, eu falei para ele esse texto de Filipe do eunuco, né? E disse, não, a Bíblia ela não traz muitas exigências para batizar ninguém. Não precisa ser um clérigo, não precisa ser um pastor, um padre, basta ser um servo do Senhor. Um discípulo de Jesus já pode batizar outro discípulo. E é o único requerimento que você creia realmente em Jesus Cristo, creia de todo o teu coração. Tá certo? A gente vai falar mais sobre isso mais à frente, tá? Mas eu queria fazer algumas considerações, tendo dado esse pano de fundo do porquê de eu ter tido essa ideia desse tema, tá certo? Em primeiro lugar, as igrejas são associações de um ponto de vista humano, ou de um ponto de vista jurídico, digamos assim, elas são associações. E como associações, elas são regidas pelos seus regramentos internos, tá certo? Elas possuem regras próprias de reunião e funcionamento, como toda a associação. Então, isso é uma igreja de um ponto de vista organizacional ou institucional humano, tá? Juridicamente falando. Por outro lado, os eventos das igrejas enquanto instituições que se pretendam cristãs, porque é isso que uma igreja se pretende ser, uma igreja cristã, né? Devem favorecer a união, o comparecimento e a participação, e não dificultá-lo, não criar empecilhos para que isso aconteça, tá certo? Sendo assim, as nossas burocracias e restrições esbarram no cumprimento do ID, da grande comissão, no mandamento de Jesus que está lá em Mateus 28, de 18 a 20. E não deveriam, pelo menos, impor restrições que a própria palavra de Deus não contempla. Tu podes se crer de todo o teu coração, que diz lá no verso 37 de Atos 8 que a gente acabou de ler. Isso conforme Romanos 10, de 9 a 10. Romanos 10, de 9 a 10 diz o seguinte: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Tá certo? Então o batismo, que é o que se trata inicialmente nesse assunto, deve ser uma expressão externa daquilo que ocorreu em nosso coração. É isso que diz lá o texto de Romanos que a gente acabou de ler, tá certo? É a fé, aquilo que a gente diz crer. Então, exigir, digamos assim, uma camisa padronizada, que foi o que supostamente aconteceu, teria acontecido naquela igreja, naquele evento, para aparecer bem na foto, só faz sentido se a própria instituição fornecer essa blusa gratuitamente, ou seja, sem que isso vire um impedimento para que as pessoas possam se batizar ou não, tá certo? Então, isso é importante porque algumas igrejas hoje vivem uma espécie de pragmatismo quase empresarial de todo evento dever ser autossustentável, quando não deve dar lucro mesmo, tá certo? E aí passa-se a cobrar por tudo, batismo, aulas e materiais de cursos que são dados nas igrejas, tá certo? Seminários, conferências e outros eventos do gênero.
E aqui só um parêntese, eu não estou dizendo que não deve se cobrar por alguns eventos de igreja não, tá, gente? Mas a gente deve refletir para que o custo desse evento seja realmente o mínimo possível. Às vezes a gente coloca um evento, e aqui eu estou falando genericamente, não estou falando de igreja, instituição, nem evento nenhum em particular, até me entendam. Mas às vezes, no afã de querer agradar, de querer tornar um evento mais bonito, mais profissional e fazer com excelência, que deve realmente ser o nosso trabalhar na obra de Deus, deve ser com excelência, mas às vezes a gente enche de firula, né, o negócio, o evento, e acaba gerando custos sem necessidade. Tá? Então são mimos aqui e acolá que às vezes não são necessários. O importante não é o mimo, o importante é a mensagem que vai ser transmitida ali, que deveria ser transmitida com um custo mais baixo e idealmente de graça, idealmente entre aspas, a igreja bancando aquilo ali dos seus próprios recursos, tá certo? Então, conquanto a igreja deva ser, sim, responsável na mordomia dos recursos financeiros que Deus lhe confiou por meio dos dízimos e ofertas que recebe dos seus fiéis e que devem ser bem administrados pela equipe pastoral e pela equipe de administração das igrejas, tá certo? Ao se cobrar por tudo que a igreja faz, não só passamos a confiar mais na nossa capacidade de sermos bons administradores, de bons planejadores, do que confiar em Deus, né? Digamos assim, Deus que é o provedor daqueles recursos em primeiro lugar, tá certo? Ao menos na teoria, Deus é quem tem maior interesse de que aquele evento ocorra e ocorra bem, tá certo? Mas acaba, além dessas coisas que eu falei, acaba ainda afastando muitos irmãos que gostariam de participar e, infelizmente, por conta dos valores elevados de muitos desses cursos e eventos, ou pela frequência excessiva desse tipo de situação, ou seja, muitos eventos que são cobrados, então as pessoas, obviamente, têm limitações orçamentárias e muitos que querem participar acabam que não conseguem, tá certo? Por outro lado, também não é justo embutir, entre aspas, esse custo, ou seja, dividi-lo entre aqueles que podem. Eu vou explicar isso, tá certo? Muitas vezes o valor da entrada ou da participação num determinado evento já leva em consideração X pessoas que não podem pagar e que a organização deseja abençoar, entre aspas. Só que essa bênção vem às custas dos pagantes, tá certo? Sem que isso seja comunicado, o que não é nem transparente, nem ético e muito menos cristão, tá certo? Mateus 10:8 diz o seguinte, né? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. De graça recebestes e de graça dai. Vamos ver lá o Mateus 10:8. Mateus 10:8. Na verdade, o verso 9 diz o seguinte: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então, o contexto fala de ministrarmos os dons e chamados ministeriais gratuitamente, entendendo que não foram concedidos, nós não obtivemos esses dons e chamados do nosso próprio esforço, mas foram concedidos livremente, gratuitamente pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Mas, como o próprio texto que a gente acabou de ler de Mateus 10 diz, o obreiro é digno do seu salário, do seu sustento. Seja por meio de ofertas pontuais, individuais, ou do seu salário propriamente dito, tá certo? Agora, isso me permite cobrar por qualquer coisa que a igreja faça, já que eu tive gasto na minha formação e outros custos. Eu já ouvi essa desculpa de alguma pessoa. Não, eu tive gasto, eu fiz faculdade, eu fiz seminário, eu investi em curso, eu participei disso, daquilo, aquilo outro. Então eu me sinto no direito de cobrar pela minha participação. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá certo? O ponto-chave é o equilíbrio entre a manifestação da graça de Deus por meio do seu corpo e a boa administração dos recursos. Tá certo? Com o fim, qual a finalidade? Tudo que gira em torno da igreja. Abençoar o máximo possível de pessoas, glorificando a Deus no processo de edificação do corpo, tá certo? Porque os dons e chamados ministeriais são para a edificação do corpo, tá certo? E antes da gente concluir,
Eu lembro de um texto muito conhecido, está lá em Mateus 21:13, que quando Jesus ele expulsa os vendedores do templo. O ponto de Jesus aqui é muito claro. Não façam da casa de Deus um local de comércio, de mercantilismo, capitalismo, digamos assim, no mau sentido da palavra. Ou seja, não misture fé, religião com consumismo, com dinheiro, com pragmatismo, com compra e venda, tá certo? A gente deve tratar a igreja, e aqui eu falo da igreja como instituição, muito embora a igreja seja o corpo de Cristo, é um organismo vivo, tá certo? É um edifício espiritual, muito mais do que um edifício construção, uma arquitetura, digamos assim, né? Uma obra de engenharia. Mas nós devemos tratar isso com muita seriedade, coisa que infelizmente algumas igrejas passam longe hoje em dia, tá certo? Não são muitas vezes transparentes na administração dos recursos, não são econômicas nesse sentido de tentar fazer os eventos custarem menos para alcançarem mais pessoas, tá? Mas para concluir, não precisamos pagar por mentorias, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui hoje, tá? Talvez deveria outro vídeo. Não deveríamos pagar por mentorias. Muitas pessoas, em vez de fazer discipulado, agora não, eu quero fazer uma mentoria cristã, uma mentoria gospel, e aí muitas pessoas famosas, influenciadores de internet, oferecem, não, faça mentoria comigo, você paga só X. Gente, pelo amor de Deus, nosso mandamento na grande comissão é fazer discípulos, tá? Discípulos que geram discípulos. Não é fazer mentoria, tá certo? Nem para virarmos legendários. Tá na moda esse negócio, né? Ou nos isolar em um encontro que será tremendo. Isso era muito comum 20 anos atrás, tá? Mas ainda há essas coisas. E cujos resultados nem sempre virão, nem sempre estarão de acordo com as escrituras sagradas, tá certo? O que diz muito do processo, como se pretende alcançá-los, tá? Por esforço próprio e não na dependência de Deus, que gera arrependimento e submissão, obediência, que é muito difícil. Às vezes eu entendo o desespero, entre aspas, de alguns irmãos, pessoas que procuram esses eventos na esperança de que aquele evento irá transformar a sua vida, mas o que transforma a vida é carregar a cruz, ela é a palavra de Deus, são as disciplinas espirituais, é a dependência no próprio Espírito Santo de Deus, tá certo? Então que Deus nos ajude a refletirmos na forma como temos conduzido esse assunto em nossas igrejas, nos livrando de barrar o avanço do evangelho por questões de dinheiro, por pragmatismo financeiro, e que possamos ser ao mesmo tempo generosos e simples em tudo quanto fizermos na casa de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.